é uma legislação que foi inserida dentro da lei de incorporação para proteger mais ainda o comprador, certo, Michele? O que aconteceu? Nos anos 80, só para a gente tentar entender e historiar, nos anos 80 a gente teve o cenário das construtoras, não existia o que a gente vê hoje de financiamento bancário e tudo mais, né? A construtora, ela era construtora, incorporadora, banca, era tudo. Ele que financiava o próprio cliente. E acabou tendo uma ciranda financeira. A história que a gente chama da bicicleta. O sujeito pegava dinheiro numa obra, colocava em outra, e assim ele tinha que estar o tempo todo, aspas, pedalando. Né? E um belo dia, a maior construtora da época, a gente ainda tem... Ah, Fábio, não sei o que é isso. Ainda existem esqueletos... Alguns prédios em Fortaleza. Alguns prédios em Fortaleza, esqueletos dessa construtora, que chamava Sincol, quebrou. Né? E quando essa empresa quebrou, o mercado todo ficou assustado. E como tudo no Brasil, só se muda a legislação quando há uma crise muito grande e se reage, não se pensa antes. Né? E aí saiu uma legislação, na época, uma medida provisória, criando o patrimônio de afetação. O que é o patrimônio de afetação? É uma blindagem, vou tentar explicar da maneira mais fácil, é uma blindagem daquela incorporação. Ele proíbe que o incorporador faça a história da bicicleta, que eu brinquei, pegue dinheiro dessa obra, coloque em outra. Né? É proibido, é inclusive crime, e hoje a pessoa é fiscalizada. Tá? Ele proíbe que o incorporador, por exemplo, saia fazendo retirada sem um procedimento específico. Ele não pode sair distribuindo o lucro da obra antes de ter terminado, sem cumprir alguns requisitos. E ele também faz com que o patrimônio daquela obra, ou seja, o terreno, o que está colocado lá, a areia, o cimento, o tijolo e tudo mais, não se misture com o patrimônio da empresa incorporadora, certo? É como se aquilo ali criasse uma muralha intransponível que não pudesse ser afetada. Ah, Fábio, o incorporador aqui está cheio de dívida. Ok, mas se tem um patrimônio de afetação, uma dívida dele que não decorra da obra, a não ser que decorra da obra. Não, Fábio, eu estou devendo um fornecedor, aí é uma dívida do patrimônio de afetação, certo? Porque decorre da obra. Mas uma dívida que ele fez com um terceiro, no meio da rua, não pode afetar esse imóvel. Ou seja, um terceiro credor não pode chegar e penhorar um imóvel, ou terreno, ou um apartamento de um empreendimento que tenha patrimônio de afetação. Isso é uma segurança, isso é uma evolução jurídica gigantesca. Gigante mesmo. Parece brincadeira, Michele, mas essa legislação é do final dos anos 90. Mas ela só veio pegar de uns 8 anos para cá. Como tudo no Brasil, tem lei que pega, tem lei que não pega. E no demorou Ceará a foi pegar. Mais ainda, né? Demorou mais ainda aqui, então, né? Sim, aqui e só pegou porque o governo também fez uma coisa correta para estimular o setor da construção civil, né? Que foi de dar um benefício fiscal, criando o chamado RET, Regime Especial de Tributação. Um incorporador, quando ele adere ao patrimônio de afetação, ele tem uma série de ônus. Como eu disse, ele não pode sair distribuindo lucro de qualquer maneira, ele tem que ter um controle sobre a obra, tem uma série de restrições, né? Controles, ele tem que prestar conta com a comissão de representantes, que é uma espécie de conselho que vai comprar a obra e tudo mais. Mas, por outro lado, ele tem uma economia. Toda a carga tributária que existe hoje, ele resume em um percentual único de 4% que ele tem que recolher sobre o que ele fatura. Então, assim, é um ganho significativo, e isso fez com que a grande maioria, 9 entre 10 incorporações hoje aqui, tenham patrimônio de afetação por conta desse benefício fiscal. Então, assim, para o seu ouvinte, a recomendação que eu faço é a seguinte: se você vai comprar um imóvel na planta, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para a sua matrícula, ver se a incorporação está registrada, porque aí você tem certeza que o seu empreendimento foi aprovado por todos os órgãos. Olhar o que ele está prometendo lhe entregar, porque lá vai estar dito tudo o que ele vai lhe entregar, até a especificação da obra, e também se está registrado lá, para estar dito expressamente que tem um patrimônio de afetação. Aí você pode dormir muito mais tranquilo. Isso é muito bom, né? Então as pessoas vão ter mais segurança que vai receber aquela obra, sem a menor dúvida, e que aquele recurso não vai estar sendo encaminhado, né, para outros fins. Você tocou aqui, me permite interromper, num ponto importante, que era um outro problema que existia na época da Encol, houve, e que a regulamentação do patrimônio de afetação, que foi inclusive melhorada numa lei agora do ano passado, certo? A lei a gente chama, foi batizada Lei dos Cartórios também, né? Que é a forma de destituição do incorporador. Né? Se o incorporador, por algum motivo, quebra,
atrasa a obra ou gera incorre em alguns dispositivos que estão lá na lei, existe uma figura chamada comissão de representantes, que são compradores que vão fiscalizar a obra, que são eleitos entre os compradores. Essa comissão de representantes pode ir lá judicialmente provar: a obra está parada há tanto tempo, seu juiz, tire o incorporador daqui, certo? E aí eles se juntam em condomínio, como se fosse o tal condomínio de construção, podem contratar um outro incorporador, um outro construtor, certo? E podem finalizar a obra. Essa é uma outra tranquilidade. Com a tranquilidade de que essa dívida, a eventual dívida do incorporador também não se mistura. Isso não vai para a falência da empresa se a empresa quebrar. Excelente. Detalhe que isso já passou por teste. Grandes empresas de São Paulo quebraram, a lei foi posta a teste e nas decisões, já, como a gente chama de jurisprudência, já chegando em outra instância, os juízes disseram que, em caso de obra que tem patrimônio de afetação, não mistura-se com o patrimônio do incorporador. Então, é uma senhora segurança.